Olá, está começando mais um programa Câmera Aberta e hoje vamos falar de negócios, pequenas e grandes empresas. Você sabia que existem leis especiais com relação a micro e também pequenas empresas? Pois é, mas para falar sobre esses e muitos outros assuntos tocante a pequenas empresas, a gente convidou Nelijane Ricardo, ela é analista técnica do Sebrae Paraíba. Nelijane, seja bem-vinda, tudo bom? Tudo bom, bem-vindo. Obrigado pelo convite, né? Espero que eu consiga esclarecer e ajudar dentro da nossa conversa aqui para o público, né? Os esclarecimentos e informação sobre esse processo. Com certeza, e muita gente, a gente sabe que ainda tem dúvidas com relação à abertura de negócio, de pequenas empresas, microempresas, empresas, a chamada formalidade, né? Enfim, tem muita coisa no tocante a isso. Mas, para a gente começar, como é que estão os saldos dos comércios, dos pequenos comércios no Sebrae? Olha, a procura é intensa, a gente até às vezes, mês de janeiro é férias, mas o mês de janeiro a gente tem um índice de visitação muito grande, até propriamente de turista que gosta da cidade de João Pessoa, buscando investir porque quer vir para cá algum dia ou no futuro próximo. Então, a procura é intensa e os negócios assim nesse período, né, chamado de verão, por exemplo, beleza, estética, lazer, turismo, então eles são muito em alta, então gera-se muita oportunidade de negócio nessa área, né, em todos os sentidos. E aí, assim, o crescimento também dos negócios nesse período, né, acaba, né, a procura sendo intensa e isso gerando criação de novos negócios ao longo do ano. Exato. Isso aconteceu no início de 2012, a gente teve um número muito intenso. Em 2012, janeiro de 2012, nós atendemos mais de 1.000 clientes na sede do Sebrae. Esse ano, janeiro, está indo no mesmo patamar e talvez até mais, então isso vem crescendo, a tendência é crescer nesse processo. E João Pessoa está sendo uma cidade bastante procurada, né? Cresce o turismo, mas cresce também o interesse para a montagem do negócio. Então, assim, com o advento da criação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa, né, que possibilitou as pessoas que trabalham por conta própria criar a empresa de uma maneira mais barata, mais baixa, com mais facilidade, então isso também impulsionou a criação de novas empresas. Então, criação de novas micro e pequenas empresas, que também possibilita o quê? A criação de mais emprego. É o que? Tudo uma cadeia, né? Tudo uma cadeia. Então, isso é um ciclo que vai gerando e aquecendo a economia. Né? Então, se você surgiu novos negócios, novas demandas de emprego. O comércio, por exemplo, agora, final de ano, a gente sabe na pesquisa que foi aquecido e que gerou mais empregos e os empregos temporários nesse período de final de ano, Natal, ano. Agora começa as férias, turismo, isso também aquece. Né? E aí, assim, agora vale também a pessoa estar preparada, né, para receber essa oportunidade. Se ela não estiver preparada, também não adianta. Aí cresce os cursos de pequena duração, cresce também nesse período de férias, colônia de férias, cresce também a procura de novos aperfeiçoamentos por parte das pessoas que querem se qualificar para atender essas demandas. Então, assim, isso vai gerando e movimentando a economia do Estado. Com certeza. Então, esse incentivo do governo, né, no sentido de estimular o crescimento dos empreendedores individuais. Hoje, na Paraíba, a gente está com 40 mil, né, empreendedores individuais praticamente. Então, assim, isso, queira ou não queira, aquece e movimenta a economia do Estado. Então, assim, isso tem dado um crescimento muito grande, o registro das empresas e também a contratação do público, né, o emprego formal no Estado. Então, assim, esse crescimento não é à toa, né? Ele faz parte dessa movimentação da economia. Então, o campo está aberto e vale você estar preparado para a oportunidade. É verdade. Eu sempre indico os trabalhos, né, do Sebrae e, vez por outra, também escuto o pessoal: rapaz, por que você quer abrir um negócio? Porque você não é Sebrae. Né? Quer dizer, isso já o Sebrae já é uma referência, não só na Paraíba, mas nacional, né? Para auxílio ao pequeno
E o grande também, Isso. comerciante. E hoje, antigamente, a gente tinha muito empreendedorismo por necessidade. A pessoa montava um negócio porque estava desempregado, porque tinha aquela necessidade momentânea. Hoje não. Em cada 3 negócios que vão se formar, 2 são por oportunidade, porque aquela pessoa viu aquela oportunidade de ganhar aquele dinheiro. Seja um negócio que tenha muita sazonalidade por tempo, ou negócio de tempo, por exemplo, Páscoa e tal, então aqueles pequenos negócios, mas seja aqueles negócios de mais duradouro. Então, hoje, o cliente ele vê a oportunidade, ele não vai empreender agora tanto só sem se capacitar, ele procura mais informação. Aí é o que da questão, se Isso. capacitar. Há alguns tempo atrás, quando eu atendia cliente, muitos iam só na busca do dinheiro, achando que com só o dinheiro que ele recebia na mão, o crédito, ele ia conseguir montar um negócio e está tudo de sucesso. Muitas vezes ele recebia o dinheiro, não sabia gerenciar, não sabia se aquele negócio era mais propício, porque ele não conhecia bem e acabava ficando endividado. Hoje a procura ela tem sido diferente, ele até busca o crédito, mas primeiro ele busca se orientar, ver se a oportunidade realmente pode ser aceita dentro daquele mercado, o que é que ele pode investir, como ele pode reduzir o custo para investir naquela atividade. Então, hoje, assim, o empreendedorismo tem sido mais por oportunidade e também as pessoas, mesmo que ela não tenha o nível educacional exatamente de universidade, mas o ensino médio, o empreendedorismo jovem, o jovem ele tem buscado empreender, mas empreender com a segurança, com a informação daquilo que ele pretende fazer. Então, assim, na vivência do dia a dia, a gente tem sentido isso. E as pesquisas que são feitas têm mostrado também um pouco disso, né? A realização do emprego formal, a empresa um pouco mais sólida, o índice de mortalidade diminuindo, então cada vez mais a empresa passando mais tempo de vida, se desenvolvendo. Então isso assim é um ciclo, né, dentro do processo. E também isso se dá muito do avanço da tecnologia, do avanço da informação que chega mais rápido, né, para as pessoas. Então acho que isso vai girando todo um processo, né, econômico, social. Exato. Como se diz, a famosa sustentabilidade, seja ela econômica, social, ambiental, ela é muito importante. Você casar esse conjunto. E tem aquela história de que a empresa, ela passando dos 2, 3 anos, ela está, né, mais aliviada, porque não é aquela fase de tendência de fechar suas portas, né? Isso, é uma fase de maturação. Toda empresa precisa dessa fase de maturação. Não adianta também eu ir com muita sede, né? Eu preciso me preparar para montar, como se diz assim, eu preciso fazer o alicerce na hora da montagem do meu negócio, porque o mercado ele tem muita turbulência, ele tem muita ventania, então eu preciso estar com um alicerce bom para que nessas ventanias eu precise me movimentar. Então a empresa, você investe, ela começa a lhe dar, se sustentar e depois ela começa a lhe dar lucro. Então não espere que pelo menos de um ano você vai obter um lucro real de uma empresa. Ela começa a andar sozinha, mas o lucro, né, vem com o tempo, com o gerenciamento que você faz, com a vivência, com a consolidação dela no mercado, com a conquista do cliente que você tem que fazer. Então eu não posso também só conquistar aquele cliente e esquecer dele. Eu tenho que manter, né, ele como cliente na minha empresa. Então, assim, isso tem... As pessoas hoje estão começando mais preparadas e daí o índice de mortalidade diminuir. Hoje você vê na pesquisa que cada vez mais as empresas estão demorando mais tempo no mercado. E esses anos iniciais, até primeiro, segundo, até o terceiro ano, eles são bem mais críticos, porque quando a micro e pequena empresa começa, ela não tem departamentos, é o empresário. Eu sou departamento financeiro, eu sou departamento de marketing, departamento de compra, departamento de vendas. Então, assim, eu tenho que ter o empresário em si, ele precisa ter uma visão um pouco mais macro, mesmo básica, mas mais macro, para que ele possa ter esse acesso. Eu não preciso entender de contabilidade, mas eu tenho que ter os conceitos básicos até para mim saber a conversa que eu vou ter com o meu contador. Então, é importante esse conhecimento. Então, o Sebrae tem essa oportunidade porque ele tem soluções para cada tempo da empresa. Ele tem para quem está iniciando o negócio, que não tem a maturação ainda, para quem iniciou há pouco tempo, que precisa maturar mais, e já tem também para um empresário mais avançado, para melhorias, inovação. Então, a cada tempo a gente tem esse processo de trabalho dentro das soluções do Sebrae. Olha, no meu caso, eu tenho 2 empresas, graças a Deus, mas até o momento não tirei um valor para fixar como salário. Tudo que eu ganho de lucro, eu reinvisto na empresa. E isso é um meio interessante também, né, de fazer.
É importante e assim, muitas pessoas elas confundem muito o que é da empresa e o que é dela quanto pessoa. E eu falo muito quando eu estou conversando com o candidato ou com o empresário iniciante que ele precisa separar. Ele precisa declarar um prolabore para ele na empresa ou ele só reinvestir se ele tem uma outra renda. Exato. Porque se ele não declarar isso como investimento e misturar, então ele nunca vai saber exatamente quanto é que a empresa está dando para ele. Então, o lucro é depois que ele tira o prolabore dele, todas as despesas, tudo que ele faz de investimento e o que sobra. Então, a retenção ou divisão de lucro, ela não pode ser feita mês a mês, né? Ela tem que ser feita depois de um apurado de um ano de exercício. Então, é importante que faça um fluxo de caixa simples, por mais simples que ele seja, ele ajuda muito o empresário. Então, eu colocar, relacionar lá para mim. Quais são todas as entradas, né? O que é de entrada? São as receitas que eu tenho, receita com venda, receita com aplicação, e todas as saídas, as despesas fixas mensais, salário, material de expediente, energia, água, luz, despesas de comercialização, comissões, impostos. Então, eu tenho que relacionar. E outras despesas que eu venho a ter na empresa. E aí fazer o saldo mês a mês, né, entrada menos saída e o que ficou para o mês que vem. E assim eu faço uma projeção para 6 meses, 12 meses e faço um acompanhamento dentro desse processo. Então, eu vou ter muito mais segurança na hora de poder de decisão, de tomar uma decisão. Eu tenho um estoque, eu preciso fazer desovar esse estoque, eu preciso fazer uma promoção. Então, quando eu tenho esse conhecimento, eu vou ser até onde eu posso baixar o preço, até onde eu não posso, para não perder. Eu não vou deixar de ganhar mais, mas eu também não vou perder com aquele estoque que está parado. Então, é importante isso, esse conhecimento, essa vivência dentro do negócio. E aí, assim, a gente tem dentro do Sebrae, a gente tem, para cada momento desse, uma solução que pode auxiliá-lo. Um curso, uma consultoria, um atendimento direto na nossa área de atendimento empresarial, que o cliente pode ir lá e ir tirando essas dúvidas, né? Então, assim, é cada momento da vivência empresarial. Então, hoje o Sebrae passou muito do apoio que as pessoas pensavam, apoio cifrão de dinheiro, passaram a ter realmente o apoio da informação, da orientação. Hoje é cada vez mais essa cultura, né, de ver que o Sebrae tem esse apoio. O financeiro é bem mais, porque o Sebrae não é uma instituição financeira, é mais difícil até para a gente nesse processo. A gente até orienta, faz projeto econômico financeiro, orienta as linhas de créditos que existem no mercado, que tem a taxa de juros menor. Mas, assim, o Sebrae não é um agente financiador, então não financia. E essa cultura, realmente as pessoas hoje estão percebendo isso. E estão vendo também da importância dos serviços que o Sebrae presta. Qual o tipo de comércio mais comum que tem trazido rendas para as famílias? Os mais comuns que passam pelo Sebrae? Olha, tem a área de comércio, dentro da pesquisa, ela é uma grande responsável pela geração de emprego. Mas o setor que mais cresce dentro do processo é serviço, para desenvolvimento de criação de empresa, né? Porque, assim, quando você fala que eu digo hoje, cada vez mais as pessoas, até pela a globalização da economia, até pelo porte de que as pessoas estão querendo fazer. Então, investimento em beleza, estética. Até hoje, os homens se preocupam mais com isso, né? Então, essa economia se movimenta dentro desse processo. A parte de capacitação, cada vez mais as pessoas... Então, isso gera um emprego para a mão de obra que vai auxiliar naquele serviço como a prestação de serviço. E o comércio, assim, ele tem aquecido muito em todos os sentidos. Por exemplo, a construção civil hoje, aqui, principalmente em João Pessoa, na Paraíba, tem desenvolvido estupendamente, né, nesse tempo para cá. Então, assim, cada vez mais você vê o pulo que deu nos imóveis, inclusive até o valor de preço, pessoas de fora fazendo essa aquisição. Então, assim, é importante que o empresário ele também esteja atento a esse ambiente, o que é que isso proporciona, porque assim, ele diz, mas isso não interfere diretamente, mas indiretamente pode interferir e ele pode achar uma oportunidade nessas informações, né? Então, cada vez mais eu estando aberto ao leque de informação que tem ao meu redor, mais eu posso ter ideias de melhoria no meu negócio. Então, eu tenho que estar bem aberto, as informações elas estão aí. Então, o sucesso depende muito do perfil também que o empresário tem, né? Que se ele não tiver um perfil, não gostar daquilo que ele faz, é muito mais difícil ele conquistar o mercado que está ali aberto. Tem o mercado, mas ele não sabe trazer para ele, né? Então, assim,
setor calçadista, construção civil, a própria parte de beleza, né? Beleza, tudo que está relacionado, tanto o serviço quanto o comércio, a parte de estética. Então, você vê quanto cresceu esse processo, não só aqui em João Pessoa, como no Brasil inteiro. E turismo, né, que é a área de lazer. Hoje, cada vez mais as pessoas procuram qualidade de vida, né? Então, tudo que está relacionado a lazer, e se informar também. Então, a área de educação, cursos rápidos, tem desenvolvido cursos online. Então, por que as pessoas hoje procuram fazer também tantos cursos online? Porque o tempo também não permite o deslocamento, a violência também não, as pessoas evitam por conta do índice de violência. Então, tudo isso, né, movimenta o processo nosso, né, da economia. E aí é uma cadeia. E se você está preparado, assim, você se informa, você vê, então você fica cada vez mais preparado para lidar com isso. Os empresários, eles muito se preocupam na gestão empresarial, em pessoas, em qualificação, mas às vezes esquecem, e eu uma vez esqueci, me dei mal, no controle de estoque de material. Isso, porque assim, o conjunto da empresa, né, ela tem um conjunto. Eu não só sou, a minha empresa não é só equipamento, não só é móveis, e também não é só a venda, né, por si só do serviço ou do produto. Eu tenho que ter o controle, eu tenho que saber o dia a dia da minha empresa. É muito importante eu ter o meu caixa diário, né, e é importante eu fechar o meu fluxo de caixa, né, o mês a mês, ter o meu caixa. E isso uma coisa que pega muito. Às vezes você diz, olha, eu estou sem capital de giro, eu estou sem dinheiro, vou recorrer a empréstimo. Mas às vezes é até algum pequeno detalhe no seu gerenciamento que lhe faz ficar sem capital de giro, que lhe faz ficar sem esse dinheiro. Às vezes você, tendo um olhar mais detalhado para isso, você consegue manter o seu capital de giro. É até importante. Então, eu vou decidir e vou fazer um empréstimo. Mas será que todo mês que você precisa, você vai fazer empréstimo para giro? Não é necessário, tá certo? Você precisa ter um controle financeiro bem feito, porque assim, você sabe que a sazonalidade é grande em diversas atividades. São poucas as atividades que não tem mês de sazonalidade. Seja sazonalidade para compra, para você prestar aquele serviço, ou para você transformar um produto, ou para você comercializar, como também para você vender, né? Então, quando o ambiente está aquecido para você vender para o cliente, mas você teve que comprar. Exato. E na hora da compra também teve um momento aquecido do seu fornecedor. Exato. E aí você tem que estar preparado para o momento de alta deles, que o preço vai estar maior, você tem que saber o momento até da sua compra. Então, você ter esse controle de estoque bem feito. E quando é dolarizado, o nosso piora, né? Isso, exatamente. Então, assim, você tem que estar preparado para esse momento de sazonalidade. Você só tem isso se você acompanha um pouco do seu controle financeiro, que passa pelo controle de estoque também, né? Não adianta você ter um estoque grande, por exemplo, se for uma empresa de comércio, você tem um estoque muito grande, porque o estoque ele também gera custo, né? Então, você tem que ter um estoque mínimo, médio, para atender a necessidade de imediato, mas você precisa, né, dar vazão àquele estoque. Exato. E aí, dentro da vazão desse estoque, você tem que ter o controle financeiro bem feito para dar vazão naquele estoque. Se você precisar fazer uma promoção, saber até onde você pode ir, né? Para não dizer, porque fulano está vendendo esse preço, eu vou sustentar esse preço também. Às vezes, a sua empresa não pode sustentar aquele mesmo preço. Exato. Né? Então, tudo isso é uma faca de dois gumes. Eu tenho que estar olhando os dois lados da moeda, né? Ainda se usa aquele termo, Merijane, de dizer que empresas pequenas, pequenas, médias, empresas brasileiras, elas trazem mais lucro para o governo e para a população do que as grandes empresas? Olha, acaba sendo, porque se você for ver, olha, na Paraíba a gente tem quase 99% das empresas são micro e pequenas. A gente tem poucas empresas grandes. E em sua grande maioria, micro mesmo, né? A gente tem empresas pequenas, mas um número bem menor. E quem emprega realmente mais na Paraíba são a micro e pequena empresa. E por isso que esse diferencial é importante, esse tratamento diferenciado é importante para dar a oportunidade dela ter uma folga e realmente desenvolver e poder movimentar mais a economia. Porque se ela emprega, o cara vai ter poder de compra. Então, assim, hoje, por exemplo, a classe média está cada vez mais, né, aquecida, mais desenvolvida com poder de compra maior. Então, isso ele compra, a empresa precisa contratar e aí vai gerando esse ciclo. Então, isso é muito importante dentro do processo. Se eu faço parte da lei geral, sou do Simples Nacional, com imposto único, com uma carga de certa forma menor,
Então, assim, eu preciso, né, tenho mais poder de contratação, de movimentação. Agora, realmente, a carga tributária no Brasil é consideravelmente alta, né? Mas, assim, já dentro desse processo, as empresas têm conseguido, com o advento, ela foi muito boa, né? Claro, para tudo tem ajustes a serem feitos, que vem, por exemplo, a parte do empreendedor individual, o comitê gestor vem trabalhando e vem melhorando a cada dia, né, dentro desse processo. Então, assim, essa movimentação e esse olhar, né, dentro do processo da força política, eu acho que isso pode vir a cada vez mais a tendência de melhoria. Vendo a falha, acrescendo uma medida provisória, acrescendo um outro lei complementar e assim vai. Eu acho que essa força, né, de desenvolvimento e crescimento tem que continuar. Exato. Regiane, todo o comércio, ele é importante ele se formalizar ou existe algum tipo de setores do comércio microempresas, que não são necessárias o seu enquadramento como formalidade? Olha, eu digo que é importante porque, assim, a partir do momento que você se formaliza, você cria a cidadania empresarial, né? E é bom você ser cidadão porque, assim, acaba você tendo mais chances, mais barganhas com fornecedores, mais propenso a crescimento. Agora, também eu tenho que me preparar. Por exemplo, eu tenho um negócio por conta própria. Eu tenho que me preparar também e me informar para me formalizar, porque é diferente eu ter uma habilidade, por exemplo, eu sou um artesão, tenho uma habilidade, começo a trabalhar ali como artesão, comercializo ali, mas de uma maneira ainda muito imatura, né? E ainda sem a informação do que a cidadania pode me proporcionar, certo? Quanto formalização. Então, é importante que eu também me informe sobre esse processo, para me dar a tendência de crescer. E se é isso que eu quero, se eu quero permanecer só com aquele ganha-pão do dia a dia de comprar meu pão, meu leite e tal, ou se eu quero desenvolver a chegar a ter uma lojinha do meu comércio de artesão, tem muito também do que o empresário quer de objetivo. Então, se ele tem essa tendência, então ele vai ter que buscar essa informação, porque a formalização para ele é importante, porque senão ele vai permanecer sempre com aquele mundinho dele pequenininho, só com a subsistência, porque só a formalização vai dar a chance também dele crescer mais. Tá certo? Já cheguei junto de algumas pessoas e vendo a capacidade delas, né, de fazer um bolo, de fazer um trabalho, e já cheguei a dizer, olha, por que você não faz assim, orientando e tal, e de repente a pessoa... Às vezes ela não quer, ela acha que fazendo aquele bolinho, tendo dinheiro para comprar o pão dela do dia a dia, para ela tá bom. Então, ali ela não vai precisar ter tanto, porque ela não quer mais desenvolvimento, ela não quer ampliar, ela não quer crescer, ela quer só ter aquele tipo de serviço. Então, assim, ela vai permanecer ali, ela pode permanecer por longo período, né, com aquela mesma atividade, mas ela também não sai dali. Agora, muitos têm a visão de crescer. Eu faço isso, mas eu quero ter uma casa de bolo já maior, que eu possa atender a um processo de casamento, começar a fazer isso e atender a alguma empresa numa demanda. Então, aí ela precisa se formalizar, porque aí ela vai ter mais chance de crescer e abarcar. É como se diz, eu sou prestador de serviço, mas eu trabalho pequeno, mas eu tive a chance de pegar um trabalho junto a uma prefeitura para fazer pintura de todos os prédios da cidade, sei lá, algo assim. Eu só vou fazer se eu tiver CNPJ. Porque para contratar mão de obra pessoa física é muito mais difícil para um órgão, tipo o SEBRAE, tipo outros órgãos. Então, abre o caminho, quando eu me formalizo, de ter uma oportunidade de pegar mais mercado, né? Então, tem esse momento também. Então, é muito importante esse processo. A formalização ela é muito importante, a cidadania empresarial é muito importante. E quando o empresário começa a dar passos além das pernas, e aí? Endividamento. Eu digo muito que tem empresas que elas incham, elas não crescem. Ele tem mercado, porque ele ganha o pão do dia a dia, ele paga as contas, tal, aí abre uma outra, tal, mas ele não tem a noção do quanto realmente ele ganha. E chega um certo ponto que ele inchou, e aí depois ele se vê endividado, aí começa a vender um ponto, começa a vender um outro, daqui a pouco ele está só com aquele primeiro, se enfada, cansa e fecha as portas. Então é importante, até para crescer, não inchar, eu crescer
com a minha capacitação, com o pé no chão, dando passo a passo, né, para movimentar, porque existe as empresas que enchem um tempo para estar dando certo e ele vai na empolgação, compra uma coisa aqui, outra ali, e acaba ficando sem capital de giro, porque investe no físico, imobiliza o dinheiro, né, porque quando eu compro um bem, eu imobilizo o dinheiro. E aí o giro que eu preciso para comercializar, eu fico sem. E a linha de giro ela é muito mais difícil do que a linha mista que eu vou... Por exemplo, se eu vou financiar um negócio, eu tenho um capital. Então, eu aplico o meu capital, vou na linha de investimento misto, financio máquina, equipamento, por exemplo, vou montar um restaurante. Então, eu financio o fogão, financio toda a estrutura junto. E o dinheiro que eu tinha guardado, que dava para investir aquilo, eu guardo por giro dos 6 meses próximo. Porque vou pagando o financiamento dentro disso, porque a linha de investimento misto, ela tem uma taxa de juro menor, e que você pode conseguir com mais facilidade do que a linha de capital de giro, que ela é de giro rápido, o pagamento é mais rápido, não tem carência. Então, o empresário precisa estar atento a isso, sabe? E aí, nessa linha é onde o Sebrae ajuda. No atendimento empresarial, a gente tem as informações sobre linhas de financiamento, sobre marketing, sobre registro de marcas. Dentro do processo do Sebrae Tech, que é o programa da gente, o Sebrae subsidia as consultorias para desenvolvimento da marca, identidade visual da empresa, sobre design, embalagens, N coisas em que o Sebrae cobre parte da consultoria, 50%, fica quase meio a meio dentro desse processo, que é muito interessante para o empresário, né? Aí eu já digo para o empresário que está já em desenvolvimento, né? Porque quando você chegar a uma consultoria dessa, você está começando a desenvolver. E a gente tem um programa próprio, que é o Programa de Orientação ao Candidato a Empresário. Por isso que a gente chama próprio, porque é dele, né? Apesar do Sebrae estar na metodologia, mas é ele que vai ter que se envolver, ele que vai ter que estar disposto a fazer. Então, esse programa ele é tipo um funil. O cliente chega com 1000 ideias, todo empolgado, e vai passando pelo programa, vai fazendo os módulos, e ele só chega até o final para a elaboração do plano de negócio, para pleitear um financiamento, se ele for fazer, se realmente é aquilo que ele quer, porque o trajeto é um pouquinho árduo e ele vai ter que estar trabalhando junto, senão ele não consegue concluir o processo. Então, a gente começa com um número bem maior, né, que são palestras, e que a gente não limita o número de pessoas, mais 3 oficinas, que é o despertar do empresário, a coleta de informação e o conhecer do negócio, que são oficinas de 4 horas, onde ele trabalha e coloca a mão na massa como se ele já estivesse trabalhando a empresa dele. Né? Então, ele vai vivenciando o processo de empresário antes mesmo de ser empresário. E aí, muitos veem que não é isso que eles queriam. Então, por isso que é importante você estar informado antes de começar. E muitos mudam de negócio. Está pensando no negócio, vislumbram uma outra ideia. Esses são empreendedores também, né? Porque eles viram que aquela ideia não dava, buscaram outra. E outros desistem, cruzam os braços, não partem mais para esse processo e veem que vão ser empregados mesmo. Né? Então, assim, é muito detalhe dentro do processo. A vida de empresário ela é árdua. Às vezes eu digo, olha, eu não quero mais trabalhar para ninguém. Mas será que é isso mesmo que você quer? Será que é isso mesmo? Você tem perfil para ser empresário? Porque você, quanto empregado, você trabalha 8 horas. As horas que você dá mais é extra, você quer cobrar. O empresário, ele trabalha de 14 a 16 horas diárias, né? Eu trabalho no final de semana, férias, tem isso comigo não. E olha, e é difícil ele conseguir tirar férias, mas ele gosta daquilo, ele se empolga com a ideia dele estar crescendo. Agora, claro, ele manda ali, mas ele também depende de fornecedores, ele depende do cliente. Então, nunca ele vai dizer que não depende de ninguém. Então, o empregado, ele depende do patrão, mas ele tem ele tem a limitação de ser sempre subordinado, mas ele tem o horário de trabalho dele, ele tem a renda dele todo mês. O empresário, ele depende muito da gestão que ele faz no negócio. Né? Então, é muito bom quando você cresce, você tem essa visão e cresce dentro desse processo. Né? De chegar a você dizer, não, minha empresa agora hoje já anda sozinho. Criei os departamentos, mas isso é tempo. Agora, ninguém começa grande, né? Todos começam pequenos. Então... Esse Sebrae Tech, ele já começou? Como é que é? É um programa constante dentro da parceria que a gente tem, é um programa nacional, onde ele possibilita consultorias subsidiadas para o empresário, em várias áreas, né, na área produtiva, design, então várias áreas que você quer, inovação, que você quer desenvolver novos produtos. Então, você procura o Sebrae lhe coloca o técnico responsável para aquilo, para desenvolver com você, faz uma apresentação de quanto ficaria as horas trabalhadas e o Sebrae subsidia, né, 50% do processo
da consultoria Sebrae Tech dentro dessa área. Então, dentro do Sebrae Tech é um dos programas, né? A gente tem vários outros programas. Nós temos o programa de capacitação que é chamado Sebrae Mais, que pega vários processos. Nós temos a oficina gerencial, que trabalha o planejamento de marketing, finanças, toda a parte de finanças dos controles básicos, os controles avançados da empresa, para você ver como é que anda a empresa, como é que ela está, onde pode melhorar. Então, tem vários programas que podem ser sacados para o empresário de acordo com o que ele está necessitando naquele momento. E aí vai ser feita essa entrevista para ver realmente o que é que ele necessita. Então, tem a visita em loco para ver realmente o que é que ele está necessitando para o Sebrae indicar a melhor solução para ele. Com certeza o Sebrae já tem experiência ao longo dos anos em todo o Brasil, né? E é com certeza uma fonte de informação completa, porque ali também passam pessoas que tiveram experiências bem-sucedidas e outras não. Então, com essa experiência que o Sebrae tem, sabe muito bem orientar. Isso. E assim, a gente sempre o conhecimento do Sebrae como um todo, o Sebrae ele procura também fazer benchmark entre ele, né? O que é que foi desenvolvido bom nessa região que pode ser adaptada para essa. Não é uma solução que ela é única, que vem engessada, né? Porque cada região tem sua peculiaridade, Exato, seus costumes também. Isso. Então, assim, isso a gente acaba customizando e trazendo para a nossa realidade, né? Então, assim, isso é muito bom porque tem essa troca de conhecimento. Inclusive os técnicos, né, têm a oportunidade de conhecer o que está sendo desenvolvido lá para poder trazer para o nosso cliente aqui. A mesma coisa. Então, a gente faz esse processo também de desenvolvimento. Eu digo que o Sebrae dá a oportunidade também ao técnico de se capacitar e poder, né, trazer melhor coisa para o cliente que a gente tem. Então, assim, é um dia a dia. Eu sou apaixonada pela missão, né, do Sebrae de desenvolvimento empresarial e de poder apoiar dentro desse processo. Eligiane, foi um prazer tê-la aqui. Quem quiser mais informações com relação ao Sebrae, vai lá pessoalmente, então acesse o site. Tem o site oficial do Sebrae e tem o próprio 0800, né? 0800 570 0800. Como é? Que ele, 0800 570 0800, que ele pode pegar as informações iniciais, né? Bom. Se inscrever nos cursos e assim por diante. Foi um prazer e parabéns também pelo trabalho lá no Sebrae, viu? Tá joia. Já 20 anos de trabalho, né? Quase isso. Quase, né? Tô Tá fechando bom. esse processo. Ok, sucesso. Tá joia, então. Sucesso a todos. Ok, a você também o nosso muito obrigado. Até o próximo encontro.